Olá, povão, tudo bem? Eu já apresentei aqui para vocês quais foram os resultados da câmera na farda dos policiais quando implementada no Brasil. Isso é um tipo de prática que tem no mundo inteiro, né, em grande parte dos países do mundo, e que o Brasil incorporou em alguns estados como uma forma de um projeto piloto. E agora, é claro, né, porque é uma coisa bastante recente, está em pauta nas eleições. E eu acho que essa é uma excelente oportunidade para a gente refletir aqui sobre a relação entre práticas baseadas em evidências, né, entre ciência e o mundo da política, o mundo das eleições, né, que é a grande pauta deste ano no Brasil, especificamente em São Paulo, onde esse tópico está mais em alta, os candidatos vêm falando sobre isso, e eu acho que essa discussão ela ajuda a gente bastante a refletir um pouco sobre esse cenário da política brasileira. Fica aí para a gente conversar. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. Eu estudo práticas baseadas em evidências, né, especificamente ali no campo do autismo, mas me interessa muito essa questão metodológica, do que são práticas com evidência, metodologia da ciência e políticas públicas, tudo isso. E esse é um tópico, assim, central, né, porque a política pública é talvez a maior preocupação dos brasileiros, né? Pelo menos em várias pesquisas de opinião apareceu como a principal das preocupações. Então, a gente tem um consenso, todo mundo quer que tenha mais segurança, não tem dúvida. Alguém diz, não, eu sou a favor da insegurança, outro eu sou a favor da segurança. Não tem essa discussão, né? Nós temos aí um consenso nacional em torno de um fim a se chegar. Mas como que a gente chega a este fim? Aí o pau quebra. Nós temos aí várias posições, né, sobre isso, os vários candidatos. Tem alguma coisa a ver com direita e esquerda, não necessariamente, vocês vão ver até por essa discussão. Não é exatamente essa a discussão, porque direita e esquerda são dois conceitos que dizem respeito a outra coisa. Eu já fiz um vídeo aqui, eu vou colocar aqui para vocês, já fiz um vídeo explicando o que são esses conceitos, né? Mas, em geral, existe um certo diálogo, uma certa correlação com isso. Hoje, o que nós temos é o seguinte, em relação à câmera corporal. Existem dados no mundo bastante grandes, bastante claros, sobre os efeitos positivos dessa utilização. No Brasil, também, esses dados são bastante expressivos, mas eles são muito expressivos, indiscutíveis. Se fosse um remédio que a gente estivesse discutindo do ponto de vista do desfecho, estaria aprovadíssimo. No entanto, nesse cenário, hoje, no estado de São Paulo, temos vários candidatos, né? E, dentre eles, só um defendeu essas câmeras corporais. Só um. Que foi o Haddad. Tem um que defendeu peronomútil, que é o próprio governador, Rodrigo Garcia. Né? Ele que é responsável pela política hoje, só que ela não foi implementada por ele, foi implementada pelo ex-governador, o João Dória. E ele disse assim, eu acho que não precisa tanto, precisa filmar só o bandido, eu acho que precisa rever isso daí. É uma coisa assim, bem sintomática que ele, que está no governo, que é a pessoa responsável pela política, tenha dado para trás, vamos dizer assim. Por quê? Qual que é a grande questão que eu queria colocar aqui? É que tudo isso é movido por voto, só por voto. A pauta da segurança pública, como eu disse, ela é muito disseminado, as pessoas se importam muito com isso. E a polícia militar, né, principalmente, que é quem faz no Brasil esse policiamento ostensivo, né, que é quem está muitas vezes envolvido em vários casos de agressão, de morte, tudo isso, né? Por isso que tem essa política dessas câmeras. A polícia, de um modo geral, na maior parte das vezes, pelo menos daquilo que eu tenho visto, né, tem muita oposição a esta prática. Por quê? Porque expõe os indivíduos que cometem abusos. Expõe qualquer caso em que, por exemplo, uma situação em que houver violência que é desnecessária. A violência é uma prerrogativa da polícia. Né? Quando a gente diz que a violência ela é um monopólio do Estado, o Estado a exerce por alguns meios,
incluindo pela polícia, sobretudo pela polícia. Só que existem situações legais em que essa violência ela pode ser utilizada. E tem situações legais em que ela não pode ser utilizada. Nesses contextos, quem a pratica é um criminoso, igual o outro criminoso que está lá. Só que existe uma ideologia, né, que diz assim, não, o criminoso ele pode ser criminoso se ele for um criminoso que está aqui nessa ou naquela circunstância. Criminoso é criminoso, todo mundo. Se ele está ainda a serviço do Estado, é muito pior, porque você não tem ninguém para te proteger, porque é o Estado. Esse é o conceito fundamental, né, quando a gente pensa de proteção do indivíduo, do cidadão, em relação ao Estado. Porque o Estado ele é gigantesco. Se ele decidir que ele vai oprimir a população, nós estamos ferrados. Porque você não tem ninguém que chama. Quando um bandido te oprime, você chama o Estado. O Estado vem e fala, opa, peraí, vamos prender esse camarada aqui. Vamos botar ele na cadeia, vamos deixar ele lá. Então existe é como se fosse um mediador nesta relação, para que nós cumpramos a lei. Mas se o Estado faz isso, você recorre a quem? Esse é o cerne do problema. E até, por exemplo, partidos aí que defendem que o Estado não deve mexer com nada, nem coisa nenhuma, enfim, assim, nesse sentido, são uma posição bem extremista, como o Novo defende que não use. Olha para você ver, o Estado só não pode intervir quando é a economia. Quando é uma situação de violência, aí pode, aí não tem problema. Eu não estou dizendo, é óbvio que todos os PMs fazem isso, né? A corporação, como qualquer profissão, tem pessoas que trabalham bem, tem pessoas que trabalham mal. A Câmara nada mais é do que a transparência, é só isso. Só diz respeito a isso. E, independentemente da gente discutir aqui valores, os valores não importam nesse sentido. O que importa é o seguinte, tem dados de que isso melhora o desempenho da polícia? Sim. Então, que bom. Tem dados, inclusive, que isso melhora o comportamento dos cidadãos em relação à polícia? Sim, também. Né? Assistam outro vídeo que eu já fiz analisando, trazendo esses dados para vocês. Sim, também. Então, é um debate que ele não faz o menor sentido, a não ser o sentido eleitoral, de querer agradar uma certa parte da população. Porque, intuitivamente, a população, o senso comum, entende o seguinte, quanto mais violenta for a polícia, maior a probabilidade das pessoas dizerem, ih, caramba, é perigoso, aí não vou fazer nenhum crime, não. Intuitivamente, parece isso. Mas isso não é verdadeiro. E esse é o grande valor da ciência. Conseguir extrair informações mais detalhadas sobre a realidade para ir além do senso comum. Porque o senso comum, às vezes, nos dá uma certa impressão e a verdade, né, o dado verdadeiro, ele é muito diferente daquilo que o senso comum aponta. E isso é a base da ciência. Eu fiz aqui um outro vídeo que eu falei sobre um livro chamado Medicina dos Horrores, que conta a história do Joseph Lister, que é um médico que estabeleceu essa cultura da antisepsia, né? Que depois a gente foi para asepsia, porque antes as pessoas não lavavam a mão entre uma cirurgia e outra. Elas andavam com um avental assim sujo, de sangue, de pus duro, porque isso passava credibilidade. Os médicos todos faziam isso, a maioria das pessoas morria e ninguém percebia que aquilo era por conta dos micro-organismos, por conta dessa falta de higiene. Você fala assim, porra, esses caras tudo é burro. Perceba como é arrogante você achar que todo mundo era burro. Todos os médicos do mundo eram burros. Todas as pessoas que faziam isso a vida inteira, que lecionavam em universidades, que faziam pesquisa a vida inteira, todo mundo era burro. Só você que é inteligente. Só você que é o alecrim dourado aqui. Não é isso. Não é que todo mundo era burro. É que isso não dá pra ver intuitivamente. Hoje a gente sabe, é óbvio, porque a gente aprendeu isso desde que a gente era pequenininho. Por isso que é óbvio pra você. Porque se você não tivesse aprendido, não seria óbvio. E olhando só intuitivamente, pareceria um absurdo. Como parecia pra eles um absurdo essa ideia de lavar a mão, de lavar a roupa. Era um absurdo pra eles. Né? Você limpar o ambiente, que isso? Isso é feitiçaria, isso é superstição, como eles falavam muitas vezes, né? Então, a ciência ela é contra-intuitiva. E a política, ela está simplesmente à mercê do voto. Quem se posicionou a favor foi o Haddad, como eu disse. Mas a política é do Dória. Você veja, um
autoproclamado de esquerda e um mais de direita. Então, veja, mas nenhum dos dois está fazendo aqui também. Eu não estou dizendo que nenhum dos dois aqui é porque tem compromisso com a ciência. É porque dentro daquele grupo de votos que eles estão buscando, faz mais sentido para eles. Os outros estão olhando outra fatia, uma fatia que tem mais essa percepção, né, de que deve aumentar a violência e que isso é positivo, e por isso que estão fazendo esse discurso. Ninguém está preocupado com qual é a evidência e qual que é a prática que demonstrou mais efetividade, porque isso não é uma pauta da política brasileira. E é isso que, para mim, é o que faz, ou o que faria eu votar num candidato. É alguém dizer assim, não, o meu compromisso é com práticas baseadas em evidências. Não tem assunto nenhum que é tabu. Então, se você olha o PT, o PSDB, todos, ele tem um monte de coisa que é tabu, que tem a ver com a perspectiva, a ideologia política daquele partido. Não tem ninguém dizendo assim, não, eu vou seguir as evidências científicas para a gente atingir o fim a que se destina. É claro que existem questões que são valorativas. Eu quero isso e o outro diz, eu quero aquilo. Não é disso que eu estou falando. Quando a gente tem objetivos diferentes, e aí tudo bem, a sociedade diz quais são os objetivos dela, a sociedade, são majoritários, hegemônicos da sociedade, e aí a gente vota num ou em outro. Mas eles deveriam perseguir os caminhos que são mais eficientes para cada um desses lados. Isso não existe. Neste caso é que a gente tem consenso, todo mundo quer a mesma coisa, não existe isso. Né? É por conveniência e por votos. E isso me deixa muito preocupado com o cenário brasileiro. Eu não vejo diferença também no cenário nacional. Acho que a gente está na mesma e muito distante de uma prática minimamente racional. E quanto mais irracional, mais simplesmente emocional, mais polarização política e mais nocivo, tóxico é o nosso ambiente político e mais difícil da gente avançar enquanto país, enquanto Estado que deve oferecer certas garantias e políticas públicas para a população. Bom, obrigado, gente. Se gostou aí, compartilha o vídeo, se inscreve aí, compartilha o vídeo com a galera aí, tá bom? Abraço, tchau.